Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Guedes, sou crítico do site www.depoisdocinema.com.br e o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre Viúva Negra, que é o filme novo da Marvel, né? Ele já estreou já tem alguns dias, mas eu só vou conseguir falar sobre ele agora. Lembrando que esse vídeo aqui, ele não tem a intenção de ser a crítica definitiva sobre Viúva Negra. A minha crítica, com mais detalhes sobre a trama e sobre questões de linguagem mesmo do filme, ela vai estar disponível de forma escrita lá no site Depois do Cinema. Quando ela tiver publicado, o link dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, a Viúva Negra, ela é uma personagem que demorou a ganhar o filme solo dela, né? Ela tá aí desde o início do universo Marvel, todos os companheiros homens dela já tiveram seus próprios filmes, uns melhores, outros piores, mas a Viúva Negra mesmo, ela só pôde ganhar o filme solo dela agora, depois de todo esse tempo. Ela é uma personagem que teve uma evolução mínima que fosse ao longo de todos esses filmes. Ela começou lá no Homem de Ferro 2 como sendo um objeto de sexualização assumido e descarado. A única coisa que importava sobre ela era a beleza da Scarlett Johansson e a maneira como ela lutava nas cenas de ação, mas ao longo dos filmes ela foi ganhando uma dimensão dramática maior, foi ganhando mais emoções, aquela aparência, aquela personalidade casca-grossa do início, que se resumia só a isso, foi aos poucos sendo quebrada. Ela foi se revelando uma personagem com muito mais dilemas do que a gente supunha que ela tivesse lá no início. E esse filme aqui, o filme solo dela, por uma questão de lógica, ele não se passa nos tempos atuais do universo Marvel. Ele se passa entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita por uma questão de lógica, porque a personagem no Vingadores Ultimato. E é justamente a partir daí que já começam os problemas de Viúva Negra. Só pra deixar claro, eu curti bem moderadamente o filme, e o primeiro problema, o grande problema do filme, vem justamente do fato dele ter vindo tarde demais e da gente já conhecer o destino da personagem lá no Ultimato. Por conta do fato da gente já saber que ela vai ter que chegar ao final desse filme aqui inteira, viva, sem que nada tenha acontecido com ela, isso acaba eliminando qualquer traço de tensão que pudesse haver nesse filme. E isso é um problema muito recorrente nos filmes da Marvel de um modo geral. A impressão de que nada está em jogo de fato, a impressão de que os personagens estão no meio de sequências de ação absurdamente perigosas e grandiosas, mas em momento algum a gente teme que aqueles personagens vão realmente ser prejudicados por alguma coisa da trama. É muito raro nesses filmes da Marvel a gente sentir que as ações dos personagens vão ter alguma consequência de verdade, para eles, ou para os outros personagens, ou para a narrativa do universo como um todo. É muito raro a gente sentir que as mortes que a gente vê nos filmes são mortes definitivas, irreversíveis. Isso nunca acontece. E isso é uma coisa que me chateia muito nesses filmes, porque, isso corta qualquer tensão que a gente possa ter vendo esses filmes. A gente nunca sente que há algo em jogo ali de fato. E dois, a gente sente ao longo do filme inteiro que todas as emoções e todos os momentos de maior perigo do filme estão sendo criados de maneira totalmente artificial, mecânica, sem que ele faça por merecer essas emoções. Isso acaba se refletindo muito no terceiro ato do filme, quando começa a acontecer uma porrada de revelações bombásticas e nenhuma delas soa sincera, nenhuma delas soa honesta, todas elas soam como imposições do roteiro, ou da narrativa, ou da direção, para poder criar essa emoção de maneira artificial, sem que a emoção vá ter um peso de fato. E isso é muito frustrante porque é claro que é possível um prequel ser interessante, mesmo a gente já sabendo que os personagens não vão morrer no final desse filme. Existem muitos exemplos ao longo de toda a história do cinema de filmes que são prequels, ou seja, filmes que são prelúdios de outros que a gente já viu, que se tornam interessantes, às vezes, justamente por essa questão da novidade, por a gente estar descobrindo como que os personagens vão se tornar aquilo que a gente conhecia nos filmes anteriores, como que os universos foram se construindo, como que são as bases de tudo aquilo que a gente julgava já conhecer tão bem. Ou então, em casos ainda mais específicos, o arco dos personagens se torna mais interessante nessas prequels pelo fato de que a gente sabe que eles vão ter que sucumbir. Então acompanhar esse processo de decadência dos personagens se torna uma tragédia ainda maior e que fortalece o impacto dramático que essas prequels têm. Alguns exemplos disso, X-Men Primeira Classe, o Star Wars Episódio 3, são filmes que sabem fazer isso muito bem. Acompanhar a derrocada dos personagens é o que torna essas prequels tão impactantes. No caso do Viúva Negra, isso nem de longe acontece. Não tem nenhuma novidade que a gente possa descobrir a respeito da personagem que torne a aventura dela nesse filme aqui mais impactante. Esse filme ele acaba até fazendo um desserviço para a personagem, porque ele acaba
enfraquecendo, de certa maneira, o peso do sacrifício da personagem lá no Vingadores Ultimato. A gente viu na conversa dela com o Gavião Arqueiro que ela resolveu se sacrificar no lugar do Gavião Arqueiro porque o Gavião Arqueiro tinha uma família. Ele tinha algo que o conectasse ao mundo real, vamos dizer assim. Enquanto que a Viúva Negra, nem isso ela tinha. Pra gente chegar aqui nesse filme e a gente descobrir que não só ela tinha, sim, uma família, como ela tinha duas famílias. Então, isso acaba, de novo, tirando o peso do sacrifício dela naquele filme. Sem contar que é muito frustrante a gente finalmente chegar a esse filme, finalmente ter um filme solo da Viúva Negra, e a gente perceber que o filme em si não acrescenta nada sobre a personagem. Não torna ela mais completa, mais interessante, mais nada em relação ao que a gente já conhecia dela antes, de antemão. Dito isso, a Viúva Negra continua sendo uma personagem interessante na medida do possível. Em parte, isso se deve ao fato de que a Scarlett Johansson, que a interpreta, é uma boa atriz que já conhece a personagem de trás pra frente, e aqui nesse filme, como eu já falei, ela não é a Viúva Negra casca grossa, indestrutível, impassiva, lá do Homem de Ferro 2. Não, aqui ela é uma personagem mais profunda, com uma dimensão dramática maior, que sente mais as coisas, que reage mais aos impactos da narrativa. É bacana ver a Scarlett Johansson podendo explorar o lado mais humano da personagem. Ela já perdeu muita coisa, ela já evoluiu muito em relação aos outros filmes, então é interessante ver esse lado mais humano e até mais informal da personagem em vários momentos. A maneira como ela brinca, mais ou menos, com o personagem aqui, ela fala de maneira mais confortável com as pessoas que ela conhece. E a Florence Pugh, que aqui nesse filme interpreta a Yelena, que é a irmã da Natasha, ela também faz um bom trabalho, apesar do sotaquinho russo dela, que realmente não me desceu nem um pouco. Apesar disso, ela se estabelece muito bem nesse filme aqui como uma contraparte bacana para Natasha. Ela tem uma dinâmica legal pelo fato delas se espelharem muito em vários momentos, e a Florence Pugh demonstra carisma suficiente para me convencer de que ela vai se estabelecer como uma sucessora à altura da Natasha. Ela vai conseguir assumir o posto da Viúva Negra nos próximos filmes. A direção do filme ficou por conta de uma diretora chamada Kate Shortland, que é uma cineasta de filmes pequenos, independentes, menores, e que aqui ela tem pela primeira vez a oportunidade de assumir um projeto grandioso, de grande orçamento, de proporções magnânimas, etc. E ela tem o resultado de altos e baixos, mas que me deixou interessado também em ver o que ela tem a oferecer nos próximos filmes. Talvez sem esse controle criativo todo da Marvel, que a gente sabe, querendo ou não, que é um estúdio que cerceia muito a liberdade criativa dos cineastas que pegam os projetos do estúdio, a gente sabe disso. Mas eu fiquei interessado em ver a Kate Shortland voltar no futuro, especialmente pela maneira como ela conduz as cenas de ação no filme. Ela, em vários momentos, ela se inspira naquela estética, naquela dinâmica, vamos dizer assim, do Christopher McQuarrie, que é o diretor dos dois últimos Missão Impossível, de usar os cenários e os espaços como parte fundamental da ação. A maneira como cada cenário vai servir como aquilo que vai diferenciar uma cena de ação da outra, vai tornar uma cena memorável e distinguível da outra. É interessante que a maneira como os objetos de cena vão se intercalando durante as cenas de ação. As cenas de ação são bem coreografadas, além disso, as lutas são muito bem coreografadas. A mise-en-scène, a decupagem, a lógica espacial das cenas de ação. Você entende quem tá onde em relação a que ou a quem. O problema da Kate Shortland, pra mim, me pareceu muito mais um problema relacionado às referências, às influências que ela pega de outros filmes de espionagem e também na maneira como ela constrói a atmosfera do filme de um modo geral. Ela só vai pensando várias referências, várias influências de filmes completamente diferentes que não funcionam muito bem em equilíbrio, não funcionam muito bem em conjunto. Então, em um momento o filme vai parecer um filme do Jason Bourne, num outro momento vai parecer um filme do Missão Impossível, outro momento vai lembrar Atômica, outro momento lembra John Wick, outro momento lembra o Capitão América 2, outro momento lembra 007, fase do Daniel Craig. Tem um momento nesse filme aqui da Viúva Negra assistindo ao Moonraker, que é o filme do 007 que o James Bond vem pro Brasil. Uma atmosfera muito mecânica que ela tenta construir meio que para salpicar uma personalidade própria, mas que no fim das contas ela nunca consegue escapar dos limites impostos pela fórmula da Marvel de sempre. E no meio disso tudo, ainda tem aquela velha problemática dos filmes da Marvel de querer enfiar o humor em cenas que não pedem por um humor, em que na verdade em cenas em que o humor acaba enfraquecendo elas de um modo geral. E nesse filme aqui o humor nunca funciona muito bem, ele sempre
sempre parece um humor forçado, desesperado, querendo fazer você rir o tempo todo, principalmente na figura do Guardião Vermelho, que é meio como se fosse um Capitão América russo, que é vivido pelo David Harbour, que é um bom ator, mas que nesse filme ele tá completamente perdido num personagem que é insuportável. É insuportável. Eu não quero nunca mais voltar a ver o Guardião Vermelho em nenhum outro filme da Marvel. Nenhuma tirada dele soa particularmente inspirada. Ele é um personagem babaca, um personagem que em nenhum momento ele faz por merecer a nossa torcida. Porque ele é um personagem egocêntrico, que só sabe falar sobre ele mesmo o tempo todo, que nunca consegue escutar os outros personagens. E o filme acha esse egocentrismo dele muito engraçado, mas não é. E pra piorar ainda mais, ainda tem a questão dele ser um personagem soviético, com aquele sotaquinho russo, com as tatuagens nos dedos, escrito Karl Marx, pelo fato dele sentir um ressentimento muito grande pelo fim que teve a Guerra Fria, pelo fim que teve a União Soviética. O mesmo se aplica aos vilões do filme, que também são essa velha caricatura do vilão soviético. A questão não é que a caricatura seja ofensiva, não é disso que eu tô falando. A questão é que é uma caricatura anacrônica que reflete uma visão de mundo que já passou há muito tempo, que talvez fizesse algum sentido 30, 40 anos no passado, mas que hoje em dia soa apenas anacrônica, sem sentido, deslocada no tempo. E deslocado no tempo é uma definição que define muito esse filme da Viúva Negra de um modo geral. Horas parece um filme deslocado uns 10 anos no tempo, pelo fato dele ter chegado muito atrasado ao universo da Marvel, e horas ele parece uns 30, 40 anos deslocado no tempo, em função dessa mentalidade completamente atrasada que ele tem de Guerra Fria e de mundo e etc. É isso, por hoje é só. Agora é a sua vez de dizer o que você achou de Viúva Negra. Diz aqui nos comentários o que você achou do filme, se você discorda de mim, se você concorda comigo. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal. Não deixa de dar uma olhada também na crítica escrita do filme, que traz muito mais detalhes e que eu vou deixar aqui linkada na descrição desse vídeo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.